Qual das seguintes descontinuidades pode ser detectado pelo método do líquido penetrante? Alternativa letra D, uma trinca superficial. O líquido penetrante só vai detectar descontinuidades se estiver abertas para a superfície. Então não pega a trinca que está na subsuperfície e nem interna. Tem que ser na superfície. 2. Qual o método geralmente mais aceitável para limpar peças antes do exame com líquido penetrante? Sublinho está escrito mais aceitável, certo? E muita atenção que está te perguntando aí sobre limpar as peças e não preparar a peça. Então, a letra A, letra B e letra C estão ligados à preparação. O único aí que é sobre limpeza da peça é a letra D. Então, a alternativa é a letra D. 3. A contaminação que pode ser encontrada facilmente em líquido penetrante fluorescente é letra C, detergente. Porque detergente, na presença da luz ultravioleta, ela vai refletir, ela vai fluorescer. Então é algo muito comum de se encontrar, principalmente se você aplicar o líquido penetrante com pincéis. Tá? A pessoa vai lá, lava o pincel com detergente. Então, muito comum aí de facilmente ser encontrado é a letra C, detergente. Marque nos itens abaixo o princípio que não é comum a todos. Sublinhe não é comum a todos. E sublinhe métodos de aplicação. Letra A. O penetrante deve entrar na descontinuidade a fim de formar uma indicação. B. O maior tempo de penetração é requerido para a menor descontinuidade. C. Se o penetrante sai da descontinuidade quando a peça é lavada, não haverá indicações de descontinuidade. Ou letra D. As indicações brilham quando são vistas sobre a luz negra. Então, o princípio que não é comum a todos é a letra D. Porque somente líquido penetrante fluorescente que brilha sob a influência de luz negra. Então, a alternativa que não é comum a todos é a letra D. Todas as outras são comuns em todos eles. 5. Descontinuidades subsuperficiais, sublinhe subsuperficiais. Descontinuidades subsuperficiais podem ser melhor detectadas pelo método penetrante removível com água após emulsão, pelo método penetrante de tinta visível, pelo método penetrante fluorescente removível com água. Nenhum dos métodos anteriores detectará descontinuidades subsuperficiais. Letra D. Nenhum dos métodos vai detectar descontinuidades na subsuperfície. 6. Dos materiais listados abaixo, qual é o que normalmente não é examinado pelo líquido penetrante? Alumínio, vidro, cobre, borracha. Letra D, borracha, porque é um material poroso. Então não é examinado pelo LP. 7. O primeiro passo na realização de um exame com líquido penetrante sobre uma superfície que tenha sido pintada é: o primeiro passo, superfície pintada, letra D, remover completamente a pintura. 8. Qual das seguintes continuidades é impossível de ser detectada? Sublinha aí, é impossível de ser detectada por líquido penetrante. O que é impossível de ser detectado aí? Dobra de forjamento, está na superfície. Trinca tipo cratera, geralmente tem na superfície. Trinca de esmerilhamento, na superfície. Inclusões não metálicas internas. Falou internas, não vai ser detectado. Então, 8, letra D. 9. Quando se faz um exame com líquido penetrante removível com água, o revelador é aplicado imediatamente após o penetrante ter sido aplicado? Não, porque tem que ter a remoção do excesso, tem que ter tempo de secagem. Imediatamente antes do penetrante ser aplicado, não faz sentido, porque tem que ser após, porque tem que puxar de volta, atrair, aflorar esse LP que entrou para a descontinuidade. Letra C, após remover o emulsificador ou após remover o penetrante? Após remover o penetrante, letra D. O termo usado para descrever a ação do revelador na absorção do penetrante de dentro da descontinuidade para fora, assim como a maior causa do maior afloramento do líquido penetrante, para aumentar o contraste e a sensibilidade, é conhecida como ação capilar, concentração, atração ou manchamento.
Pode ser que você tenha dúvida aí na letra A e na letra D. Ação capilar ou manchamento. Então vamos lá. Ação capilar é aquele momento que o LP vai entrar para a descontinuidade. Agora o momento inverso, que ele sai da descontinuidade, é o manchamento, letra D. O tempo usado, sublime tempo. O tempo usado para definir o período de tempo no qual a peça fica em teste coberta com penetrante, esse tipo de tempo é chamado tempo de espera, tempo de escoamento, tempo de penetração ou tempo de espera e escoamento. Letra C, tempo de penetração. É o tempo necessário que o LP fica sobre a superfície de interesse. 12. O método mais desejável, sublinhe, mais desejável, para a remoção do excesso do penetrante com água depois do tempo necessário para a penetração é água e escova, não faz sentido. Um forte jato de água, também não. Água-jato, também não. Jato de água com baixa pressão, letra D é a alternativa correta. 13. Marque nos itens abaixo uma afirmativa que não caracterize o exame por LP. Esse método pode ser usado para testar grande peça? Sim, também. B. Esse método pode ser usado para encontrar descontinuidades superficiais pouco profundas? Sim, corretamente. Esse método pode ser mais ou menos sensível dependendo do uso de diferentes materiais penetrantes? Com toda certeza. Letra D. Esse método pode medir precisamente a profundidade de uma trinca? O LP tem a finalidade de medir a profundidade de uma trinca? Não, não, não. Então, não caracteriza o exame por LP, é a letra D. Alternativa letra D. 14. Qual das condições superficiais abaixo pode afetar prejudicialmente o exame por LP? Uma superfície úmida pode prejudicar? Com toda certeza. Solda rugosa? Também. Superfície oleosa? Também. Então a opção correta é a letra D. Todas essas alternativas estão corretas. Número 15. O exame com líquido penetrante é capaz de detectar descontinuidades intergranulares, descontinuidade entre grãos, descontinuidades subsuperficiais, todas as respostas estão certas, ou descontinuidades na superfície. Letra D, descontinuidades superficiais. 16. O termo usado para definir a tendência de certos líquidos de penetrar em pequenas aberturas, tais como trincas e fissura. Qual o termo usado? Essa capacidade do líquido de entrar em pequenas fissuras. Saturação, revelação, agente umedecedor ou capilaridade? Letra D é capilaridade, que significa força de penetração. Puxa uma setinha aí, ó, onde está escrito capilaridade, escreva força de penetração. 17. O excesso de penetrante, exceto aquele que estiver dentro da descontinuidade, é removido da peça antes da aplicação de um emulsificador, se for usado penetrante removível com água após emulsão, por meio de uma corrente de limpeza, somente quando são usados penetrantes laváveis com água, ou depois que tenha decorrido o tempo de penetração. Então, o excesso de penetrante, excesso àquela quantidade que está na descontinuidade, tem que ser removido da peça depois que tenha decorrido o tempo de penetração, letra D também. 18. Quando se usa o penetrante removível com água após emulsão, o tempo de emulsão deve ser tão logo quanto o tempo de penetração, a metade do tempo de penetração, o mesmo tempo de revelação ou o menor tempo possível, desde que possa garantir que todo o excesso de penetrante for removido. O que acontece? Se você tem um emulsificador, você vai aplicar na sua superfície onde tem líquido penetrante, você vai aplicar o emulsificador sobre esse líquido penetrante. Qual a finalidade dele? Quebrar a força desse líquido penetrante para depois ser facilmente retirado pela água, por exemplo. Então o que acontece? Se você deixar esse emulsificador muito tempo ali no LP, pode ser que ele comece a reagir também com o líquido penetrante que está lá dentro da descontinuidade. E aí quando você for fazer a lavagem, certamente tudo vai sair com facilidade.
a superfície e também quem está na descontinuidade, tá? Então, o tempo de emulsão, letra D, tem que ser o menor possível, desde que possa garantir que todo o excesso de penetrante for removido. Excesso é somente aquele que está na superfície, é aquele que tem que ser eliminado, e não aquele que está dentro da superfície, ok? 19. Que consequências trarão o aquecimento do penetrante antes de você imergir a peça? Ou seja, você vai aquecer o líquido penetrante antes da imersão da peça. Você tem um tanque cheio de líquido penetrante, você vai aquecer esse líquido penetrante antes de colocar as peças. Está perguntando que consequências trarão. Letra A, aumentará a sensibilidade do teste, aumentará a capilaridade, aumentará a estabilidade, não é reconhecido. Letra D, não é reconhecido. Esse tipo de prática não é reconhecido, tá? Não tem lógica você aquecer o líquido penetrante antes de você imergir as peças. 20. O exame com líquido penetrante pode ser usado para detectar descontinuidades a 1 milímetro abaixo da superfície. Letra B, descontinuidades internas. Letra C, todas as descontinuidades. Ou letra D, descontinuidades abertas na superfície. Letra D, o exame com LP pode ser usado para detectar somente descontinuidade aberta para a superfície, senão não será detectado. 21. Uma indicação linear contínua, sublinha aí, ó, indicação linear contínua. O que seria isso? É um tipo de trinca, né? Então pode ser causada por qual das seguintes continuidades? Porosidade, inclusão de escória, corrosão ou trinca. Letra D, trinca. 22. Qual dos seguintes é um método geralmente aceito para aplicação do penetrante? Letra A, imergindo a peça no penetrante? Correto. Letra B, derramando o penetrante sobre a peça? Correto. C, pulverizando o penetrante sobre a peça? Correto. Todas as alternativas estão corretas? Correto. Então é essa que você vai marcar, letra D. O penetrante aplicado na superfície de exame. Letra A, escoa para dentro da descontinuidade. Letra B, é absorvido pela descontinuidade. Letra C, se introduz na descontinuidade pela ação da gravidade. Ou D, se introduz na descontinuidade por capilaridade. Letra D, se introduz na descontinuidade por capilaridade. Mas Alex, todos estão na alternativa D? Confia, faz parte da didática, tá? Vai chegar a hora que vai mudar. E aí você precisa estar atento. Não vai somente na letra D. Interprete, identifique qual a alternativa correta. Já já isso vai mudar. Então, 23, letra D. 24. Quando se remove o excesso de penetrante da superfície de exame? Letra A. A limpeza não deve remover mais que 10% do penetrante da descontinuidade? Está errado. Não tem que remover nada da descontinuidade. B. Esfrega-se com um pano seco absorvente tanto uma superfície lisa quanto a uma rugosa? Não se esfrega. C. O uso de um pano saturado de solvente é um método comum de limpeza? Não usa método saturado de solvente. Pano saturado de solvente não usa. D. O excesso de penetrante precisa ser removido para não causar mascaramento na revelação. É isso aí, perfeito. Letra D. 25. O método largamente aceito para lavagem. O método largamente aceito para lavagem do excesso de penetrante removível com água de uma superfície de teste. Letra A, por meio de um pano úmido. B, por meio de uma mangueira com bocal especial. Não há necessidade de bocal especial. C, imergindo a peça em água corrente. Ou D, lavando a peça em água corrente. Então, o excesso de penetrante é removível com água. Como que é feito isso? Letra D, lavando a peça em água corrente.